E aí? Você viu o que eu fiz, né? Tela cheia. FGV. FGV e CESP, para fechar. Vamos lá. Buscar a felicidade e a paz. Então, vamos lá. Assinale a opção que apresenta esse fragmento do texto colocado adequadamente. Então, peraí. Que é isso, FGV? FGV é assim. Repare a FGV, olha como ela é. A frase é curta e é uma frase bucólica. Olha a frase, buscar a felicidade e a paz. Aí a pessoa que está fazendo a prova fala, que fofo, buscar a felicidade e a paz é tudo que eu quero para minha vida. Só que não, FGV não é assim. De paz não tem nada. Você vai transformar essa frase da ativa. A banca está falando que é para passar para passiva. Aí você vai lá, chama o feito à ordem com frieza, tá? Olha, eu tô falando para você, não faça correndo, não faça correndo. Siga as minhas instruções, você não está preparado para fazer assim correndo. Já estou vendo aqui no chat que um monte de gente já errou porque quer fazer correndo. Não é para fazer correndo. Não confie na FGV. Faça devagar. Primeira coisa é buscar o objeto direto. Chamar o feito à ordem. Identificar o tempo do verbo. Infinitivo. Se você não chamar o feito à ordem, ferrou. Você já começa mal. Eu quero fazer correndo. Não, você não consegue fazer correndo. Sujeito agente, Adriana. Já falei para você que nem sempre o sujeito agente aparece. O sujeito agente aqui não aparece. Sujeito indeterminado. Quem é que vai buscar? Não se sabe quem. O verbo está no infinitivo impessoal. O sujeito é indeterminado. Então, eu só tenho o objeto direto e o infinitivo. Vou fazer aqui no cantinho. Tá. Objeto direto vira sujeito. Eu tenho objeto direto composto. Então, ó, a felicidade e a paz. Entra o verbo ser, que vai ficar no tempo do verbo da frase original. A felicidade e a paz serem. Não é para jogar para o infinitivo? O verbo ser não vai ficar no tempo da frase original. A frase original não está no infinitivo, o verbo ser vai ficar no infinitivo. Adriana, por que serem? Isso é infinitivo no plural. Sujeito não é composto? Serem. E aí, o buscar vai ficar no particípio. O particípio, já te ensinei a ficar ligado na concordância. Felicidade é feminino. Paz é feminino. Feminino com feminino, feminino plural. Serem buscadas. Tá, agora sim. Letra A, a maioria marcou a A. Perdeu a coordenação motora. Letra B, é buscada. Não, eu quero... Ó, o verbo tem que estar no infinitivo. Tá, os únicos que estavam no infinitivo eram as letras C e D, os únicos verbos no infinitivo, porque essa aqui estava no presente. Entre a C e a D, ó, serem buscadas e ser buscada, você já aprendeu que o verbo tem que concordar com o sujeito na voz passiva. Não é felicidade e paz? Sim. Resposta, letra C. Entendeu? Por isso que tem que fazer lá no rascunho. Antes, não pode ficar curtindo as alternativas. Que quando você curte as alternativas, você vai se apaixonar pela letra A, certamente. Tá bom. Questão 41. Não, bobeira, não se preocupe com isso não, tá bom? Não se preocupe com isso não. Adriana, você não acha que eu teria que manter na ordem direta só porque a frase original estava na ordem direta? Não, não tem isso. Você não precisa manter a ordem. Se a voz ativa está na ordem direta, passiva não estar na ordem, não importa. Você vai marcar a reescritura e se ela estiver na ordem... Aqui não está na ordem direta, não está. Qual o problema? Não precisa estar na ordem direta. Poderia estar na ordem direta? Sim, a felicidade e a paz serem buscadas? Poderia. Mas tem que estar na ordem direta? Não. Tá bom? Não é por isso que não vai ser assim. Tá bom? Respire fundo. Mais uma. Cadê
Cada questão é um tapa na cara. No final você se acostuma. Questão 41. Esse segmento, ó, FGV, quando faz prova para o Rio, sai de baixo. Questão 41. Esse segmento do texto 1 está realizado em voz ativa. A forma verbal passiva correspondente, que é indicada de forma inadequada, a banca quer a inadequada. Espera aí que o povo do ao vivo ainda está tendo recaída. Eu vou voltar à questão 40. Essa aula está sendo gravada, mas eu vou voltar porque isso pode ajudar o aluno também que vai assistir a aula gravada. Dria, primeira coisa que eu não entendi na 40. Estou vendo aí no chat. Não poderia ser a B concordando com o mais próximo? É buscada a felicidade? Por que não é a B? Ora, olhe para a frase original. O verbo buscar não estava no infinitivo? Buscar não é infinitivo? Sim. Quando você acrescenta o verbo ser, você anotou isso nas instruções. Quando você acrescenta o verbo ser não tem que ficar no infinitivo? Por que não pode ser a B? Porque na B, observe, o verbo ser não está no infinitivo. Ele está no presente do indicativo. É buscada. Entendeu? E tinha que ser infinitivo. Por quê? Porque quando você passa uma frase da ativa para a passiva, o verbo ser fica no tempo da frase original. E, ó, é buscada é presente. Presente do indicativo, não serve. Outra coisa, Adriana, eu nunca vi verbo ser no plural no infinitivo. Claro que viu. Você tá assistindo ao curso desde o início? Você aprendeu isso comigo lá, eu te ensinei tudo. Eu te ensinei infinitivo flexionado, eu te ensinei a conjugar infinitivo. A letra C não é novidade para você que já assistiu às aulas de morfologia, porque isso é matéria dada. Não tenha recaída. Ó, Adriana, que papo é esse, minha filha? Isso aqui é infinitivo? É. Isso aqui é infinitivo. Adriana, eu não achei que infinitivo fosse assim, minha filha. Eu achei que infinitivo fosse só assim, ó. Terminado em R. Comer, rezar, amar e buscar. Não! O infinitivo, ele se flexiona. Conjugue o infinitivo. Adriana, minha filha, eu nem sabia que serem é infinitivo. Como não? Que recaída é essa? Conjugue o infinitivo do verbo ser. Lembra que eu te ensinei um macete? Poxa, eu passei uma aula inteira ensinando você infinitivo. Para eu ser, para tu seres, para ele ser, para nós sermos. Isso é infinitivo. Então, você entendeu que esse serem ficou no plural? Porque ele é o infinitivo pessoal, ele concorda com o sujeito. O infinitivo, ele tem concordância, ele tem sentimentos. O infinitivo se conjuga, meu Deus. Infinitivo não é só comer, rezar, amar e buscar. Aqui, veja, ele estava sem se flexionar, porque o sujeito dele era indeterminado, alguém buscar. Mas quando você passou para passiva, o objeto direto não virou sujeito composto? Se ele vira sujeito composto, então o ser vai ficar no plural. Serem buscadas. E por que buscadas? Porque é feminino com feminino. Entendeu? Pô, como assim? Tá bom? Só por isso. Questão 41. Aqui a banca diz: esse segmento do texto está realizado em voz ativa. A forma verbal passiva correspondente, que é indicada de forma inadequada. Então, repare que em cada alternativa, a banca está passando a frase da ativa para a passiva. Então, são 5 frases, 5 alternativas, em que você vai fazer nessa barrinha aqui, ó, o que vem depois da barrinha é a transposição da ativa para a passiva. Todas estarão corretas. Uma estará inadequada. Tudo bem? Uma estará inadequada. Então, vem comigo. Ó. Letra A. O autor nos coloca a par. Então, ó, vamos chamar o feito à ordem, como eu te ensino. Ó, objeto direto. Presente. Sujeito.
Vamos chamar o feito à ordem em cada uma das alternativas para você treinar? Tá bom. Agora vamos passar para a passiva analítica. Ó, o nós, que é objeto direto, vira sujeito. Nós. Ele virou sujeito, ó, só que ele está oculto, ó, nós. O coloca, que está no presente, ganha o auxiliar ser no presente. Nós somos colocados. O a par, você repete. E pelo autor, porque pelo autor, o sujeito agente virou agente da passiva. Coisa linda, tá certa essa reescritura. A banca queria inadequada, tá bom? Show. B. Então não é a A, tá bom? Não é a A. Vamos para B. Que terão um grande impacto. Então vamos lá, chamar o feito à ordem. Treinar esse negócio de chamar o feito à ordem. Ó, objeto direto. Futuro do presente. E o sujeito é esse aqui. Que não dá para saber quem é, o que ele está retomando. Então, o sujeito é indeterminado. Eu não sei quem é. Quem que terá grande impacto? Eu não sei. Indeterminado. Tudo bem? Vamos lá. Agora, você vai transformar o objeto direto em sujeito. Ó, grande impacto. Virou sujeito. Coisa linda. Ó, o verbo terão tá no futuro do presente, não tá? Você vai acrescentar o verbo ser, que vai ficar no futuro do presente, não é isso? Então, ó, grande impacto será, o verbo ter fica no particípio, será tido. Grande impacto será tido. Ficou lindo. Adriana, por que será? Ué, o verbo ser ficou no tempo do terão. Será. E por que tido? O verbo ter ficou no particípio. É sempre assim. Verbo ser mais particípio. Então, grande impacto será tido. Show. A banca que é inadequada não é a letra B. Letra C. Fotografar pintas suspeitas. Fotografar pintas suspeitas. Vem, ó. Objeto direto, pintas suspeitas. Chamando feito à ordem, ó. Fotografar, infinitivo. Você não tem mais medo do infinitivo não, né? Já superou esse medo, né? Ó, infinitivo. Show. E qual é o sujeito? O sujeito não aparece aqui, indeterminado. Tá bom. Então, ele também não vai aparecer do outro lado. Tudo bem, sem problema, já tô acostumado. Tá. Você vai acrescentar o verbo ser, não vai? Vai. Sempre acrescenta o verbo ser. Ele vai ficar no tempo do infinitivo, não vai? Sim. Não estava no infinitivo? Isso aqui é infinitivo? Não. Serão é futuro. Isso aqui é futuro do presente. Então, encare a letra C. Transformou de infinitivo em futuro do presente. Pode isso? Não. A banca queria a inadequada. Resposta letra C. Como é que ela ficaria corretamente ali, transportada? Teria que ser pintas suspeitas, ó, pintas suspeitas que era objeto direto, virou sujeito. Pintas suspeitas, agora o verbo ser, ó, pintas suspeitas serem. Por quê? Isso aqui não estava no infinitivo? Estava. Infinitivo. Esse aqui também vai ficar no infinitivo. Adriana, por que está no infinitivo plural, minha filha? Porque o sujeito é pintas. Pintas serem fotografadas. Teria que estar assim para estar correta. Igualzinho à questão anterior, percebeu? De novo, a banca colocou infinitivo. Que normalmente o candidato perde a coordenação motora com infinitivo mesmo, não é? Infinitivo é mais difícil. Ó, letra D. Que as analisa. Vambora chamar o feito à ordem. Repare que chamar o feito à ordem é a parte mais importante da questão. É a parte mais importante, repare. Porque se você souber chamar o feito à ordem direitinho, você dominou a assertiva. Ó, que as analisa. Objeto direto. Adriana, como assim, minha filha? Isso aqui não é sujeito, ele não está antes do verbo? Não, esse que atraiu o as, atraiu o objeto direto. Por isso que ele está antes do verbo, mas ele não é sujeito, ele é objeto direto. Quem analisa, analisa alguma coisa. As analisa. O analisa está no presente do indicativo, e esse que tá retomando não sei quem, então, não sei quem, ó, que as analisa, não sei, então, sujeito indeterminado. O agente vai ser indeterminado. Olha o que aconteceu aqui, ó, em que elas são analisadas. Por que que virou são analisadas? São
Não estava no presente? Estava. O verbo ser ficou no presente, seguido de particípio. O elas, objeto direto, virou o sujeito. Elas são analisadas. E esse em, Adriana, que coisa estranha, entrou um em aí do nada. Entrou porque devia estar lá no texto. Só que na primeira parte não apareceu e na segunda apareceu. Muita gente se deixou contaminar por esse em. Falou assim, que estranho, o primeiro veio sem em, o segundo veio com em, não estou entendendo nada. Mas a banca nem perguntou de regência com relativo. A questão era só para passar da ativa para passiva. Se entrou um em aqui, problema, sei lá, deixa ele como está. Lembra que eu disse que o resto é o resto? Não se preocupe com o resto, tá tudo bem. Tudo certo na letra D. E na letra E, que exige medidas adicionais, por que ficou assim? Ó, medidas adicionais, objeto direto. Aqui também repetiu um em, viu? Objeto direto. Esse exige é presente do indicativo. O verbo ser ficou no presente do indicativo. Medidas adicionais são exigidas. Entendeu? Medidas adicionais são exigidas. É isso aí. É isso aí, Alex. Esse em é lufas. Você arrasou. Definiu muito bem. Adriana, o que eu faço com esse em? Esse em é lufas. A banca está colocando isso aí só para te desviar do foco. Não ligue para isso. Questão 42. Questão 42. Vamos embora lá. Assinale a alternativa em que se tenha feito a correta transposição do período acima para a voz passiva. A banca quer que você passe essa frase para a voz passiva. Faça num cantinho da folha. Depois você vai procurar a alternativa que a reescreva. Então, vamos embora lá. Vou fazer num cantinho. Ó. Vou chamar o feito à ordem. Não damos aos formuladores de políticas públicas uma receita ou uma estratégia de crescimento. Procure o objeto direto. Cadê o objeto direto? Então, chame o feito à ordem. Cadê o objeto direto? Achei. Uma receita ou uma estratégia de crescimento. Esse é um objeto direto. Esse é o objeto direto. Esse objeto direto é composto, receita ou estratégia. Então, fique ligado, porque ele vai virar um sujeito composto, tá bom? Que mais? Que mais? Damos. Damos. Que tempo é esse? Coloque o tempo do verbo. Nós não damos. Não damos hoje. Presente do indicativo. Presente do indicativo. E qual é o sujeito? O sujeito é nós. O sujeito é o de menos, já reparou? Sujeito a gente, nós. Então, vamos passar aqui para a passiva analítica aqui no cantinho, depois você procura a alternativa que vá reescrevê-la. Então, vai ficar assim, ó, uma receita ou uma estratégia, plural, não são, verbo ser entrou no presente, dadas, ó, não são dadas, por que dadas no feminino? Porque feminino, receita com feminino, feminino plural. Não são dadas. Então, vamos lá. Uma receita ou uma estratégia de crescimento não são dadas por nós. Eu vou procurar alguma coisa que se aproxime disso que eu fiz aí. Vamos lá, letra A. Não se dão? Não. Não é dado? Não, não é dado. São dois, ó. Receita ou estratégia. Tem que estar no plural. Não são dadas. Não são dadas. Depois eu volto à letra B para te mostrar um negócio. Letra C. Não são dados. Dados não, porque é feminino com feminino. Se é feminino com feminino, então tem que ser feminino plural na concordância. Não se dão, não se dão não são dadas. Não se dão os formuladores, nada a ver, não se dão os formuladores, não são dadas aos formuladores. Resposta, letra E. Entendeu? Então, ó, uma receita ou uma estratégia de crescimento não são dadas aos formuladores de receitas públicas. Deixa eu só te mostrar uma coisa. Isso é FGV, né? É alto nível. Repare que a letra B, ela até poderia... Quero voltar com você agora para mostrar algo na letra B.
não é dado aos formuladores de políticas públicas. O que acontece? Como o sujeito composto está posposto, você já aprendeu isso lá na concordância, que quando o sujeito composto está posposto, o verbo pode concordar com todos ou com o mais próximo. Ou seja, ele até poderia concordar com esse aqui, não é dado. Só que seria receita, receita não é feminino. Então, para que ficasse correta a letra B, concordando com o mais próximo, ele teria que ter dito, não é dada aos formuladores de políticas públicas uma receita. Se entendeu, teria que ser não é dada. Porque, não esqueça, quando o sujeito é composto e está posposto, existe sim essa possibilidade de concordância com o mais próximo. Mas o que você tem que se ligar aí é que na voz passiva, o particípio concorda com o sujeito. O sujeito não é feminino, então tinha que ser dada. Entendeu? Por isso que não foi a B, mas a B tava bonita. Bora mais, questão 43. Agora eu coloquei no final só as frases, questões, em que as bancas só querem saber se a transposição está correta ou não. Quer ver? Questão 43. O segmento do texto em que a forma de apassivação é inadequada. Adriana, o que a banca quer de mim aí, minha filha? Ela quer o seguinte, ela quer um erro. Quando ela diz inadequação, forma de apassivação inadequada, ela está dizendo que em todos os casos a frase foi da ativa para passiva. Você nem precisa perder tempo levando da ativa para passiva, porque ela não está pedindo que você passe da ativa para passiva. Ela quer que você descubra em qual das frases na passiva houve erro. Erro. Então vem, ó. Um homem acorda gravemente ferido. Um homem é acordado gravemente ferido. Tudo bem? Tá certo? Houve erro? Tá certo essa daí? E aí? Posso? Cadê o objeto direto? Chame o feito à ordem. Chame o feito à ordem na letra A. A letra A tem objeto direto? Não. Então, se não tem objeto direto, como é que ela foi para passiva? Se ela não tem objeto direto, ela não admite a transposição. A banca queria inadequada, resposta, letra A. Inadequada por quê? Porque ele passou uma frase da ativa, isso aqui é voz ativa mesmo, ó. Só que o verbo, ele era intransitivo, quem acorda, acorda. E aí virou passiva, mas não pode. Não admite transposição. Por quê? Para que eu faça a transposição, o objeto direto vira sujeito. Se eu não tenho objeto direto, eu não posso fazer a transposição. Entendeu a maldade da banca? Agora eu quero que você aproveite as outras. Vamos aproveitar que está acabando. Vamos aproveitar as outras e vamos chamar o feito à ordem? Vamos treinar? Vem, ó. Para sentir sua falta. Cadê o objeto direto? Tá aqui. OD. O OD tá aqui. Ó, virou sujeito. Coisa linda. E o tempo do verbo? Ó, infinitivo. Infinitivo, ser sentida. Olha como vai ficando cada vez mais fácil. Sentir sua falta, falta ser sentida. Olha o verbo ser que ficou no tempo do verbo da voz ativa. Vamos para a letra C. Dar vazão. Cadê o objeto direto? Vazão. Beleza. Virou sujeito. Adriana, mudou a ordem. Que coisa estranha. Pode mudar, pode vir fora da ordem direta? Claro. Ordem inversa não é erro. Só mudou a ordem, só colocou na ordem indireta. Qual é o problema? A ordem inversa. Tá bom. E por que virou ser dada? Porque ele não estava no infinitivo? Dar. Ser dada. Show. Vamos para a letra D. Uma nova vida. Tá me acompanhando? Uma nova vida, objeto direto, tá bom? Virou o sujeito, ó. Uma nova vida. Começar, estava no infinitivo. Ser começada. Show. Tudo bem? Tudo bem, Adriana. Tô sentindo. Olha, Adriana, tô sentindo que tá difícil. Não, você não tá sentindo nada que tá difícil. Ó, você tá, ó. Em cada uma das alternativas, você tinha que se ligar no tempo do verbo, ó.
Teu problema é verbo, ó. Sentir não é infinitivo? O verbo ser ficou no infinitivo. Por que ficou sentida? Porque o particípio concorda com o sujeito. Tá, entendi. Show. Vamos lá. Para dar vazão. Não estava no infinitivo? Estava. Aqui também não ficou no infinitivo? Ficou. Coisa linda, ó. Ser no infinitivo. E por que ficou dada? Porque o verbo concorda com o sujeito. Ser dada vazão. E por que o sujeito está posposto? Porque não há problema nenhum dele estar posposto. Ele pode vir anteposto. Poderia ser para vazão ser dada. Ou poderia ser para ser dada vazão. A ordem não... Tirar da ordem direta não gera erro gramatical, tá bom? Começar uma nova vida, ó, teu problema é o verbo, então vai escrevendo aí, ó, tá no infinitivo. Acrescentou o verbo ser, ficou no infinitivo. E por que ficou começada? Porque ele concordou com o sujeito. Vida, ser começada. Tá bom? E agora vamos para aí. Executar criminosos. Executar, infinitivo. Show. Vou passar para passiva. Ganho o verbo ser. O verbo ser fica no infinitivo. Adriana, que infinitivo estranho. Esse é o infinitivo flexionado. Nada de infinitivo estranho. O infinitivo ele se conjuga, ele tem sentimentos. Para eu amar, para tu amares, para eu ser, para tu seres, para ele ser. Por isso que ficou no plural, porque o sujeito é criminosos. Adriana, por que o sujeito é criminosos? Porque, ó, você não chamou o feito à ordem? Criminosos era o objeto direto. Aqui ele virou o sujeito. Criminosos serem. Adriana, por que é executados no masculino? Porque criminosos está no masculino. O particípio concorda com o sujeito. Entendeu? Tá? Bem difícil, né? Bem difícil. Mas você tá conseguindo. Eu não disse pra você que as últimas iam ser piores? Isso. E ó, me diz uma coisa. A FGV gosta de um infinitivo, não gosta? Ô, banquinha! Por que a FGV gosta de infinitivo? Porque infinitivo todo mundo erra. Mas agora você não vai mais errar. Bora fechar com o CESP, questão 44. Depois de tudo isso que você passou, CESP é lazer. Questão 44. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se substituísse que senti por sentidas por mim. O problema da banca CESP é que ela não avisa que a questão é para passar da ativa para passiva. Repare, você agora está aqui comigo. Você está na aula de voz ativa para passiva analítica. Eu já coloquei a questão aí. A sua situação é muito boa. Mas você, na hora da prova, a banca... Imagine-se na hora da prova olhando para essa questão. Repare que é uma questão que parece ser de interpretação de textos. Você olha assim para ela, parece inofensiva. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se substituísse o trecho que senti por sentidas por mim. Concorda que quando você olha para ela nem parece que é questão de voz verbal? Esse é o problema de CESP. Você tem que se tornar um aluno experiente para ficar malandro e falar é reescritura de voz ativa, eu senti, sujeito exerce a ação, para passiva analítica. Por que é passiva analítica? Porque tem o verbo no particípio. Entendi, Adriana, entendi. Então, Adriana, o que eu faço? Meu Deus, eu estou perdendo a coordenação motora. Não, você não vai perder porque você vai lá para a frase e vai chamar o feito à ordem como eu te ensinei. Como eu te ensinei. Vou lá para o trecho do texto. Até muito tempo depois da tristeza e perplexidade que senti. Tristeza e perplexidade que senti. Tô chamando o feito à ordem. Chame o feito à ordem com frieza, como eu te ensinei. Como é que eu chamo o feito à ordem, Adriana? O que é chamar o feito à ordem mesmo, hein, minha filha? Chamar o feito à ordem é você colocar o tempo do verbo, marcar o objeto direto, porque ele vai virar sujeito. E se tiver um sujeito agente, que vai virar agente da passiva. Então, cadê o objeto direto? Acho o objeto direto, tristeza e perplexidade que senti. O objeto direto é esse que.
que na verdade está retomando tristeza e perplexidade, que é, então, um objeto direto composto. A banca CESP é uma banca muito do quê? Ela adora o quê? O que? Ele que é o objeto direto, mas ele está retomando tristeza e perplexidade. Show! Então é como se o objeto direto fossem tristeza e perplexidade. Então, eu senti tristeza e perplexidade. Ó, o sentir está no pretérito perfeito. Está no pretérito perfeito. E o sujeito é eu senti. Tá, agora eu vou passar, ó, eu é o sujeito agente, que vai virar agente da passiva. Então, escreva lá. Você está chamando feito a ordem. Então, vai, como é que vai ficar? Vou fazer aqui no cantinho, ó, vou fazer aqui no cantinho. Exatamente como você veio fazendo até agora. Tristeza, passando para passiva analítica, ó. Objeto direto vira sujeito. Tristeza e perplexidade. Bora, faça comigo. Ó, agora você vai acrescentar o verbo ser, que vai ficar no tempo do sentir. Tristeza e perplexidade. O sentir não está no pretérito perfeito? Foram. Agora você vai acrescentar o particípio. Foram sentidas. Adriana, por que sentidas, minha filha? No feminino plural. Ué, feminino, você treinou isso comigo até agora, você não vai errar isso não, né? Feminino com feminino, feminino plural. Tá bom. Foram sentidas, o sujeito, a gente vira agente da passiva. Foram sentidas por mim. Aí a banca foi lá, abreviou. Sentidas por mim, colocando só o verbo. Coisa linda. Item certo. Tá tudo bem? Tô olhando para o chat. Quando eu tenho, às vezes, medo de olhar para o chat. Porque pode estar tudo bem, mas pode estar tudo mal também. E pelo jeito tá tudo bem, né? Então, pegaram aí o raciocínio? Foi, Adriana, o que o CESP fez? Na verdade, a banca só pegou o final da reescritura. Ela suprimiu o início, que como as outras bancas fazem. Elas pegam só o verbo. E ela suprimiu o verbo ser. A maldade dessa questão 44 é que ela suprimiu. Ou seja, ela não colocou o foram. Entendeu? Ela não colocou o foram. Você viu? Foram sentidas. O verbo ser, que é o auxiliar de passiva, veio implícito. Mas não tem problema. Tá aí. Sentidas por mim. Bora mais, questão 45. Mais uma. Olha o que a banca faz. Se o autor do texto tivesse optado por empregar no último período do texto... Peraí, o último período do texto é isso aqui. Tá, vamos lá. Último período. Se o autor do texto tivesse optado por empregar no último período do texto uma construção com verbos na voz passiva, pronto, aí a banca já está avisando o que quer que você passe para passiva. Você já sabe fazer isso. Então, vamos lá. Ó, o período poderia ter sido corretamente reescrito, ó, reescritura, da ativa para passiva. Vamos embora passar. Na hora de passar, eu vou lá chamar o feito à ordem. Eu vou lá chamar o feito à ordem. Vem, ó, de resto, o ofício. Olhe para mim. Estou chamando o feito à ordem. Estou indo lá para a frase na voz ativa para pegar o objeto direto, o verbo, e passar o tempo do verbo para fazer a transposição ali no cantinho e depois eu olho para a assertiva de novo. É o que eu sempre faço, é o que a gente vai fazer aqui agora para fechar essa questão. Então, vem. De resto, o ofício, tô aqui, tá? O ofício te irá ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. A frase em si é uma loucura. A banca dá uma viajada ali, pegando esse texto aí louco. Vou com frieza procurar o objeto direto. Cadê o objeto direto? Ó, o ofício é o sujeito. O ofício te irá ensinando os elementos. Quem ensina alguma coisa a alguém. Ensina o quê? Os elementos dessa arte difícil, objeto direto, a ti indireto.
Eu só queria o objeto direto, mas eu aproveitei para colocar que esse T aqui é o indireto, só para você não pirar. Não pirar, entendeu? Ó, o ofício te irá ensinando os elementos. Bom, mas eu quero mesmo o objeto direto. Os elementos dessa arte difícil. Olha aqui o que ela fez, ó. De resto, os elementos dessa arte difícil de se pensar o pensado. Beleza, até aí tá tudo bem. Agora, ó, deixa eu voltar aqui para minha frase original, ó. Irá ensinando. Olha para cá, não perca a coordenação motora. Eu não tinha 2 verbos? Irá ensinando. Eu não tinha 2 verbos? Sim. Se eu tinha 2 verbos, eu vou ficar com 3. Eu vou acrescentar o verbo ser. O verbo ser, quando vier, lembra que eu te disse lá no exercício de fixação que quando eu tenho uma locução verbal, quem manda é o principal, quem obedece é o auxiliar. Lembra que eu fiz você ficar repetindo esse mantra? Então, agora você vai usar esse mantra, ó. Os elementos, estou fazendo aqui no cantinho, ó. Os elementos, blá, 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 dessa arte difícil, blá, blá, blá. Vai. Ó, são 2 verbos, você vai acrescentar o verbo ser, que vai ficar no tempo do principal, que é o gerúndio. Ele olha para o principal, ele vai ficar no gerúndio. Então, vem, ó. Os elementos. Adriana, o que eu faço com irá? Eu jogo fora? Não, você não joga nada fora. Lembra que eu falei que não é para jogar nada fora, é só para ganhar. Ganha um verbo, soma um verbo, não joga nada fora. O verbo irá continua. Os elementos, blá, 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 irão. Irão, por quê? Adriana, por que irão, minha filha? Porque o sujeito é plural. O verbo vai ficar no plural. Os elementos irão sendo. Adriana, por que sendo? Porque ele não estava no gerúndio ensinando, vai ficar no gerúndio. Irão sendo. E o ensinar vai ficar no particípio, porque sempre fica no particípio. Irão sendo ensinados. Tá, agora que eu fiz num cantinho, eu vou lá parar com a frase que a banca me proporcionou. Olha o que a banca fez. De resto, os elementos dessa arte difícil de se pensar o pensado, tirar sendo ensinado. Tirar sendo ensinado. Escorregou no verbo. Não é irá sendo ensinado. O núcleo do sujeito não é plural. Os elementos irão sendo ensinados. Item errado. Lascou-se. Isso é CESP. Você acha que mudou muito das outras bancas, o CESP? Não mudou. A única coisa que o CESP tem de diferente é que a banca adora o que, pronome relativo. E essa aula a gente ainda não teve, a gente vai ter, então eu vou treinar mais o que com você. E outra coisa de que a banca gosta é a elipse. Já reparou? Na questão 44, ela omitiu uma parte, porque elipse é muito comum nas provas do CESP. Omitir não é problema, elipse é a omissão. E omissões podem acontecer no texto. Palavras podem ficar implícitas no texto e isso não configura erro. Então, isso é bem a cara do CESP, ela adora elipse. Então, ó, tem a questão da elipse, mas CESP não é diferente. O problema da 45 a gente já tinha treinado, que é uma locução verbal. Quando você tem 2 verbos e passa para passa para passiva, você ganha um, que é o verbo ser. E não esqueça, você sempre olha para o último. Na locução verbal, o principal manda. E aí, por isso que ficou sendo. Mas a banca aqui deu mole, né? O erro estava aqui. Por quê? Porque o verbo, ele tem que concordar com o núcleo do sujeito. Tem que ficar ligado na concordância. E o sujeito não é elementos? É. Por isso, a flexão estava errada. Entendeu? Foi? Agora sim. Olhe para mim. Repita comigo. Eu aprendi reescritura da ativa para a passiva analítica. Aprendi em 4 instruções. 4 instruções. Então, o que eu aprendi? Olhe para mim. Vamos fazer um resumo, porque agora nós vamos entrar na outra, que é o contrário dessa. Então, vamos lá. O que eu aprendi na reescritura da ativa para a passiva analítica? Eu aprendi em 4 instruções, 4 passos.
Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo era chamar o feito à ordem. Por que eu tenho que chamar o feito à ordem? Porque eu tenho que focar, dar foco ao objeto direto, achar o objeto direto e o tempo do verbo, principalmente esses dois. Porque quando eu pego o objeto direto e o tempo do verbo, isso é o mais importante nas questões de reescritura. O objeto direto vira sujeito e o tempo do verbo vai ter que ser respeitado. O verbo ser, que é o auxiliar de passiva analítica, fica no tempo da frase original. Essa foi a instrução número 1. Instrução número 2, objeto direto vira sujeito. É o cruzamento. Objeto direto vira sujeito. E você viu aí muitas questões em que o objeto direto era composto. Aí, quando ele vira sujeito, tem que tomar cuidado com a concordância verbal. O verbo, na voz passiva, vai ter que concordar com o sujeito. Você viu que a maior parte das questões trazia essa pegadinha do verbo não estar concordando com o sujeito, como foi a saída do CESP? Depois do objeto direto virar sujeito, terceira instrução, acrescente o verbo ser. Chame o verbo ser. O verbo ser vem, eu nunca perco o verbo, eu sempre somo um verbo. Então, se eu tiver na voz ativa um verbo, na passiva analítica eu vou ficar com 2. Se eu tiver na voz ativa 2 verbos, como foi aqui na questão do CESP, se eu tenho 2 verbos, quando eu for passar para a analítica eu vou ficar com 3. Então, eu sempre acrescento um verbo, tudo bem? Acrescento o verbo ser. Quando eu acrescento o verbo ser, ele vai ficar no tempo do verbo da frase original. Tem que estar ligado no tempo do verbo. E aí você viu a FGV que adora o verbo no infinitivo. Você viu o CESP que adora a locução verbal. Então, quando for locução verbal, eu já estou treinado também. Eu olho para o último verbo, porque é ele que manda. Ele é que é o principal. E aí depois, qual é a última instrução? O último passo, o quarto passo. Quarto passo, o sujeito, agente, vira agente da passiva. Mas você viu que às vezes o agente da passiva nem aparece? Você aprendeu outra coisa muito importante até aqui, que o sujeito da ativa vira agente da passiva. Mas o agente da passiva não é termo obrigatório, ele pode aparecer ou não. E você fez aí, depois refaça, foram 45 questões, refaça essas questões e você vai ver que, na maior parte das vezes, o agente da passiva nem aparecia. Então, nessas questões de você passar da ativa para a passiva analítica, o mais importante é objeto direto e tempo do verbo. Não esqueça isso. O agente da passiva é o de menos, porque às vezes não há o sujeito, ou o sujeito é indeterminado, aí nem aparece o agente da passiva, porque não é obrigatório. O mais importante, repita comigo, chamar o feito à ordem, achar o objeto direto e o tempo do verbo. Agora, nós vamos passar para a segunda etapa, que é o quê? O contrário. Você vai sair da passiva analítica e ir para a ativa. Com total coordenação motor e frieza.